Olá, boa noite, bem-vindos a esta noite informativa. A polícia bateu os 4 homens no posto administrativo da Matola Rio, na província de Maputo. O grupo teria recusado parar após uma abordagem da polícia e disparou vários tiros ao ar. A corporação perseguiu e eliminou os homens. Os corpos dos 4 homens ficaram estatulados no chão, ao lado da viatura em que o grupo se fazia transportar. Vê-se muito sangue, bens pessoais, uma arma de fogo e munições espalhadas. A idade das vítimas varia de 25 a 35 anos. Todos morreram nesta rua na Matola Rio, próximo ao posto de controle local. Moradores da zona contam que a operação foi rápida e que só ouviram disparos por volta das 11 horas da manhã desta quarta-feira. De repente veio o tiro aqui, estava a bater o tiro, já de repente morreu aqueles pessoas, mas é isso mesmo. Estava a ver de lá para esse lado, assim mesmo estava a parar. A polícia vinha de onde? Atrás também estava, sim. Eu só ouvi tiros, depois, assim que estávamos dentro, saímos para fora aqui na rua e vimos que a polícia só estava a balear e depois vimos aqueles corpos aí mortos. Dizem que eram 5, fugiram 1 e aí são 4, isso já não vi porque demorei a sair de dentro. A polícia admite que abateu o grupo e diz que se tratava de uma quadrilha que tentou desafiar a corporação. Esses indivíduos são indivíduos que se faziam na via pública, onde estava lá um grupo de fiscalização da polícia, e quando foram mandados parar, simularam estar a brandar a marcha e tirando a arma de fogo começando a disparar. Foi nesse momento que a polícia entrou em perseguição com eles, conseguimos bloquear a via e durante o tiroteio foi possível a imobilização da viatura, onde foram alvejados 4 indivíduos neste momento. E na hora da perseguição, um deles conseguiu se escapulir, não sabemos dizer quem pode ser neste momento e aonde está. O que podemos fazer, talvez, apelando às comunidades, quem possa ter o visto, que denuncie esse indivíduo, porque é um indivíduo que está sendo procurado pela polícia, que faz parte de uma quadrilha como esta que estamos a ver, que traz consigo arma de fogo. Os corpos dos 4 homens foram recolhidos pela Polícia de Investigação Criminal. Iniciaram na manhã de hoje as operações de busca dos desaparecidos do naufrágio, restado na tarde de ontem na Baía de Inhambane. Até a tarde de hoje foram encontrados 2 corpos e 2 pernas de um corpo que se presume que tenha sido devorado por um tubarão. Logo às primeiras horas do dia, a zona de Babalaza estava lotada de gente em busca de respostas para o naufrágio da última terça-feira. As operações de busca dos náufragos mobilizaram mais de 40 pescadores da região, muitos deles companheiros diários das batalhas dos desaparecidos. Mesmo por causa das fortes correntes que se fazem sentir na Baía de Inhambane, os pescadores fizeram varreduras em mangais localizados nas suas margens, para onde acreditam que os corpos tenham sido arrastados. As senhoras vão entrar pela margem dos mangais, porque é capaz que as pessoas possam ser arrastadas com a corrente de mar, não é? Exato. Então não vão entrar nas embarcações? Só vão entrar os homens para irem do outro lado. Okay. Sim. Então a busca será centrada nos mangais? Nos mangais, e mesmo no meio do canal pode, mas devido à ventania não vamos ser possível. Sim. A esta altura, dado o estado do tempo e a natureza do mar, é mais provável que as pessoas estejam nos mangais? Seja arrastado pela corrente do mar, não é? As buscas começaram a surtir efeitos a partir das 10 horas, quando um corpo foi encontrado na zona de Linga-Linga, no distrito de Morrombene, e esta tarde, mais um corpo foi encontrado na região de Conguiana e partes de um outro corpo foram encontrados na Praia da Barra, e acredita-se que o mesmo tenha sido devorado por um tubarão. Fomos ao mar, procedemos, portanto, à operação de busca e salvamento, que resultou, portanto, com a localização de 3 corpos, assim vou dizer, porque estamos perante 2 corpos intactos, não é? E depois um corpo, entre parênteses, que só sobram 2 ou 3 ossos, não é? Porque o resto desapareceu pelo mar e que supomos que os tubarões, portanto, tenham devorado, portanto,
o corpo todo. A embarcação envolvida no naufrágio é bem menor do que esta. Deve ter entre 2 a 2,5 metros. Em condições normais, esta embarcação não deveria levar mais do que 5 pessoas. Aliás, dado o estado do tempo, não mais do que 3 pessoas deveriam ir na embarcação. O mau estado do tempo, o peso da pesca e o peso das 10 pessoas podem ter contribuído significativamente para que acontecesse este acidente. O que significa que a embarcação carregava muito mais do que aquilo que é a sua capacidade. As imagens são de Félix Jamis, Hugo Firmino, para a STV. Passadas 24 horas após o naufrágio, as famílias dos desaparecidos dizem ter perdido qualquer esperança de encontrar o seu parente com vida. Se no mar há vidas perdidas, em terra a quem no naufrágio perdeu 2 esposas. Se anteriormente estas pessoas acordavam cedo para ir em busca do seu sustento, esta quarta-feira o dia foi diferente. É que no lugar de ir ao mar para buscar peixe, os pescadores tiveram de fazer-se a este lugar em busca dos seus companheiros que desapareceram nestas águas. Os rostos e o ambiente carregado não escondem a dor destas pessoas que, pela sua experiência, já não acreditam que os seus familiares sejam encontrados com vida. Me disseram que a irmã foi na praia. Então tentei perguntar isto. Eu estava em qual barco que ela estava. Será que é o barco que afundou-se? Sim. Agora estão aqui neste processo de espera. Vão também ajudar as pessoas a procurar? Sim. Sim, estamos à espera. Acredita que ela ainda esteja viva? Eu não acredito. Já não tem esperanças que ela esteja viva? Não acredito que ela ainda está viva. Desde ontem hoje ainda não há informação de que existe. Enquanto os pesquisadores fazem as buscas das pessoas envolvidas no naufrágio da última terça-feira, este é que tem sido o cenário. São mulheres sentadas aqui à espera até que se encontrem os corpos destas pessoas envolvidas neste acidente. Os homens fazem e as mulheres ficam aqui sentadas em meio a lágrimas. Aliás, há muitas delas que dizem que já não têm mais esperança de encontrar os seus familiares com vida. Mas o que eram fortes suspeitas começaram a transformar-se em certezas no princípio da tarde, e Lourenço Ngove é um exemplo disso. Na embarcação naufragada estavam as suas 2 esposas, uma já dada como morta e outra ainda desaparecida, e uma cunhada, esposa do seu irmão. Saíram em busca, só que como ontem, todo o tempo, ficamos à espera, não voltaram. Depois pensamos que já as pessoas não estão vivas. Sim. Não esperava encontrar-as vivas já? Sim, porque não houve socorro devido à ventania. Não houve socorro ali onde fundou o barco. Agora que está confirmada a morte de uma delas, qual é o seu sentimento? Eu estou a sentir gostar de se encontrar a minha mulher para vir ver para dele, porque até aqui não estou a aguentar falar, estou a pensar a minha esposa. As operações de busca foram suspensas por volta das 15 horas e só retomam na manhã de quinta-feira, na esperança que sejam encontrados os outros 6 corpos dos 9 náufragos. O presidente da República diz que Moçambique deve estar livre da pirataria marítima, pesca ilegal e outros crimes que podem ocorrer na costa e no espaço aéreo moçambicano. Filipe News falava na abertura do Conselho Coordenador do Ministério da Defesa Nacional. O chefe de Estado foi esta quarta-feira ao Instituto Superior de Estudos de Defesa, Armando Guebuza, para presidir a cerimónia de abertura do 16º Conselho Coordenador do Ministério que dirigiu durante 6 anos. Começou por fazer a revista Guarda de Honra. E depois reuniu com os antigos ministros da Defesa Nacional para analisar os principais desafios do pelouro. Filipe News diz que as Forças Armadas devem garantir que o país esteja livre da pirataria marítima e da pesca ilegal.
Devemos continuar empenhados na criação de condições para incrementar a sua capacidade operacional, investindo na formação e no seu asseguramento em equipamentos e meios. Moçambique deve estar livre de pirataria militar, da pesca ilegal, de poluição e de outros crimes que ocorrem no mar e nas águas interiores. O setor da defesa deve estar atento à evolução da situação política e de segurança nacional, regional e internacional, para o qual deve continuar a investir na formação, estruturação e apetrechamento de serviço responsável pelo tratamento de informações. O Presidente da República exigiu ainda maior aposta na formação e modernização das Forças Armadas. Queremos lançar um desafio no sentido de o setor da defesa continuar a apostar na qualidade dos praças, sargentos e oficiais formados nos nossos estabelecimentos de treino, ensino e de formação militar. Devemos avaliar o impacto nas unidades militares para onde são afetos os quadros formados nestes estabelecimentos, na perspectiva de, através de observação física, desenhar ações para melhorar cada vez mais a qualidade de formação. O Conselho Coordenador do Ministério da Defesa Nacional decorre até sexta-feira sob o lema Setor da Defesa, priorizando a formação, firme na consolidação da unidade nacional, paz e segurança. O provedor da Justiça foi esta quarta-feira ao Parlamento apresentar a informação anual sobre as atividades que desenvolve no setor da Justiça. Foi um discurso cheio de lamentações e no qual o provedor usou para pedir o reforço dos seus poderes e maior colaboração de algumas instituições da administração da Justiça. Desburocratização e simplificação de procedimentos. Há evidência de simplificação de procedimentos, eliminação dos atos desnecessários, sobretudo os que possam dificultar a atividade dos agentes econômicos, como o caso da criação de empresas, através da institucionalização de balcão de atendimento único. Acesso à justiça e ao direito. Com a criação e funcionamento dos tribunais administrativos, na cidade de Maputo e em todas as províncias do nosso país, aos cidadãos é garantido o acesso à jurisdição voluntária e administrativa para a obtenção da fiscalização judicial dos atos de administração pública, bem como para a tutela dos seus direitos ou interesses legítimos nos termos da legislação do processo administrativo contencioso. Movimento processual. Que o acesso à providade da justiça é mais fácil para os residentes da cidade de Maputo e nas capitais provinciais, já que dos processos entrados no período de análise, apenas 31 de queixas apresentadas por cidadãos residentes fora desses locais, mais concretamente nos distritos. Direitos humanos. E por iniciativa própria, efetuou visitas de inspeção a celas de algumas cadeias provinciais distritais, tendo constatado, entre outros, o que é subjamente conhecido, aliás, em parte refletido no seu informe do ano anterior, ou seja, infraestruturas que enterram reclusos em estado de degradação, algumas das quais com deficiente arejamento, apontando-se a título de exemplo, os casos da Penitenciária Preventiva de Pemba e da Penitenciária do Distrito de Anquabe, a Penitenciária Provincial da Zambésia, a cela do Comando Distrital da PRN de Mupeia. Deficiente e algumas vezes inexistente assistência legal aos reclusos, incluindo a que devia ser garantida pelo IPAS, dada a falta de comparência deste e dos advogados aos julgamentos. Sobre a matéria, na penitenciária de Miese, foi referido que as deslocações do elemento do IPAS são feitas à sua custa e, quando isso não acontece, não se vê como garantir assistência aos reclusos, uma vez que o Estado ainda não atribuiu o meio de transporte àquela instituição. Entretanto, o informe do provedor da Justiça não encontrou consenso das três bancadas. A Frelimo fala de um informe com a informação analítica e exaustiva.
A Renam diz que o informe carece de explicação dos vários atropelos à Constituição. E o MDM diz ter ficado indignado pelo facto do mesmo apresentar vários contrassensos. Este partido apresentou uma moção de censura ao documento. Nós achamos que foi um informe bastante profundo, que reflete a realidade dos factos apurados no terreno relativamente às diversas petições colocadas pelos cidadãos. É desta forma que nós achamos que se está a construir o Estado de Direito e de Justiça, um Estado e um país que tem estado a desenvolver e, consequentemente, que tem agora, com o provedor de justiça, a oportunidade de ter mais um órgão que ajuda nas diversas soluções que os cidadãos pretendem ter, sabendo que sabe que há uma ânsia enorme pela justiça no nosso país. Relativamente ao debate, lamentamos que, em algum momento, há alguns dos nossos colegas invertendo aquilo que é o seu papel de trazer questões ligadas ao provedor de justiça, fazem-no trazendo questões ligadas ao Procurador-Geral, ou neste caso a Procuradora-Geral da República. Nós, bancada parlamentar da Renam, estávamos convictos de que o provedor de justiça, sendo aquele que tem de trazer, de fato, a serenidade sobre o estado de justiça social em Moçambique, de acordo com o título 1 dos princípios fundamentais da nossa Constituição, deveria trazer alguma informação sobre o que apoquenta a justiça aos moçambicanos. Portanto, não houve nada disto. O que nós verificamos foi mais um relatório de espécie de um inspetor, né, de cadeias, inspetor de não sei quanto. O que não é isso que a bancada parlamentar da Renam, o que não é isso que os moçambicanos esperavam. Porque, por exemplo, está beliscada a questão da tranquilidade dos moçambicanos. Olha, sem tranquilidade não há justiça social. E o que belisca a tranquilidade dos moçambicanos? Por que o provedor de justiça não fez referência às querelas que ainda são vistas entre os atores políticos em Moçambique, que são aqueles que concretizam a tal, o Estado de Direito Democrático? A função do Procurador da República é defender o cidadão das injustiças e ilegalidade da administração pública. Ora, o que nós encontramos neste documento é o contrário. Portanto, o provedor tece vários louvores vivas aos administradores e critica, acusa, até propõe a prisão dos administrados, o que é preocupante. É também fácil de ver neste relatório que ele diz ter visitado as 11 províncias moçambicanas, mas efetivamente, quando a gente compulsa o relatório, ele só faz a citação de 4 províncias, o que significa que se visitou as outras foi para passear, para turismo, mas não fez qualquer trabalho, ou se esse trabalho foi feito, foi omitido no relatório. Por que razão não sabemos. No capítulo sobre o orçamento, ele informa a este Parlamento o que recebeu do mesmo Parlamento e não diz o que gastou, porque o que recebeu nós já sabíamos. Ainda na sessão desta quarta-feira, os deputados Edmundo Galiza Matos e António Muxanga voltaram a confrontar-se. Galiza Matos acusa António Muxanga de ser ladrão de gado e de não ter berço. António Muxanga respondeu ao mesmo nível. Quem nesta magna casa não só não quer paz, não fala da paz, como de forma reiterada apresenta-se da forma mais vil, baixa, jocosa, configurando tudo, mas sobretudo o chá que não tomou e o berço que não teve. Qual ladrão de gado, Senhora Presidente? Senhora Presidente, normalmente, pelo chá que tomei, não me posiciono assim. Não é a minha educação. Mas permita-me que eu diga
que nós temos nesta casa um cidadão baixo, que mais do que tudo, senhores deputados, envergonha-vos. Vocês perdem o eleitorado por causa desta figura baixa. Mas o que mais eu penso, senhora Presidente, é que provavelmente este posicionamento revela uma postura, inveja. É só isso, senhora Presidente. O meu muito obrigado. Colega Muxanga tem a palavra. Senhora Presidente da Assembleia da República, eu penso que ninguém está autorizado aqui a falar do berço, porque nem sabe como é que ele foi concebido. Ele precisa de aprender, ser educado, porque sabe perfeitamente que deste lado ninguém pagou 250 mil meticais por ter partido ATM depois de se drogar. Deste lado não existe isso. Desse lado. Muito bem, o primeiro-ministro considera a Índia como um dos países estratégicos para o estabelecimento de parcerias visando o desenvolvimento empresarial e de outros setores em Moçambique. Carlos Agostinho do Rosário falava em Nova Delhi na terceira conferência, ou melhor, no terceiro Fórum Índia-África. Numa das suas primeiras agendas em Nova Delhi, Carlos Agostinho do Rosário reuniu-se no final da manhã com um grupo de empresários moçambicanos que participam dos fóruns de negócios paralelos à Cimeira. Na sua mensagem aos empresários, o primeiro-ministro disse que o governo vai apoiar todas as iniciativas empresariais visando estabelecer parcerias com a Índia. Uma das componentes principais para a margem da Cimeira é conseguirmos trazermos os investimentos para o nosso país. E teremos que fazer muito esforço para que a nossa economia tenha um desempenho o melhor possível nos próximos anos. E isso só é possível se nós tivermos a componente de investimentos muito forte. Pensamos que a Índia, China e outros países da Ásia são parceiros bons e estratégicos. Mas cada um deles tem as suas particularidades. E no caso da Índia, por exemplo, as experiências têm mostrado de que, a vontade de investir está lá. O primeiro-ministro, que antes deste cargo foi embaixador num dos países asiáticos, deixou um conselho daquilo que pode ser a chave para o sucesso dos empresários nacionais na sua ofensiva à Índia. Nos casos em que eles têm que tirar dinheiro deles para a disciplinagem, para poder investir, aí precisamos de outras estratégias de buscar deles a confiança. O asiático é assim. Quer ter confiança consigo, para poder confiar e investir. Ainda nesta quarta-feira, Carlos Agostinho do Rosário reuniu-se com seu homólogo indiano, Narendra Modi. Já nesta quinta-feira, o governante moçambicano será um dos discursantes na cimeira ao mais alto nível, que vai reunir os chefes de Estado e de governo de 54 países africanos, mais a Índia. Muito bem, vamos agora observar um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes. Até já. O futuro é agora. Acredito que esta iniciativa vai se tornar num espaço de convergência. Um espaço em que a nação se aceita na sua diversidade, escutando uns aos outros, procurando criar consensos e contribuir para
um ideal em que todos os moçambicanos sintam que têm espaço de pertença. Participe no Grande Fórum Mosefo nos dias 2, 3 e 4 de dezembro no Complexo da Universidade Eduardo Mondlane. Inscreva-se em www.mosefo.com. Mosefo, um desafio ao futuro. Seja muito bem-vindo ao Vida Plena. Olá, paz. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Há quem diga que quem casa, quer casa. Há muita gente que, infelizmente, pertence ao partido de adiamento. Tenha certeza que precisamos da presença da paz. Será que o mesmo acontece quando falamos de reconciliação? Há muita gente que até diz que Moçambique está em paz. Há muita gente que diz vamos buscar a paz. STV também é dispor. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Muito bem, estamos de volta a esta noite informativa. Vamos continuar a olhar as notícias. O PCA da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos revelou que Moçambique prevê ganhar no mínimo 62 bilhões de dólares com a exploração de gás em Cabo Delgado. Omar Mita explica ainda que a ENH precisa de 2,5 mil milhões para financiar a sua parte nos projetos de gás na bacia de Rovuma. É a primeira vez que Omar Mita faz uma intervenção pública como PCA da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos. Numa conferência sobre os ganhos do Estado com a exploração dos recursos petrolíferos, organizada pelo Centro de Integridade Pública, Mita revelou que o país poderá encaixar só de receitas até 204 bilhões de dólares. Alguns números referente a estes pressupostos e, portanto, o que mostra ganhos de 67, portanto, um pouco acima dos 65, NH quase nos 8, como o meu colega disse. Evidentemente que aqui estamos a pressupor de que a taxa de desconto é de cerca de 10%, assumimos que o risco é relativamente um pouco mais alto. Estes números são projeções e, como projeções, eles podem falhar. Os números dos ganhos do Estado são impressionantes, mas a ANH precisa ainda de financiar a sua parte nos projetos de gás. E o valor não é nada pequeno. É 1,7 média para a área 1 e cerca de 800 milhões para a área 4. São estimativas ainda, eu repito, porque ainda concursos vão ser lançados para a construção das fábricas, para no caso da área 4, para a construção do floating LNG. Ainda não foi selecionado concurso e também ainda não foi feito o disclosure do valor do investimento. São estimativas. Omar Mita explica que há vários caminhos para financiar a operação e exclui vir a usar o Estado para se endividar. É que se aquela parte do Estado não é vendida no conjunto da venda, significa que a tua conta de proveitos vai estar limitada. Aquela parte não está na conta de proveitos. É a conta de proveitos que é substanciada por contratos de compra e venda que vai justificar a capacidade de endividamento do projeto. Isto aqui é Project Finance. Então, se calhar, por isso que se diz assim, vamos dedicar tudo para a venda, para garantir primeiro o Project Finance. Porque sem isso não acontece nada.
limitações nos rácios de endividamento. E os rácios de endividamento têm uma coisa, é que você, antes de ir para o mercado de capitais internacional, os investidores, sejam fundos de investimento, seja quem for, vai perguntar qual é o rating deste papel que eu vou comprar. Então, se o rating for B-, como é o caso agora do Moçambique, é Under Investment Grade. Há duas opções. Fica Under Investment Grade e pagas uma yield de 10, 15% e ficas de facto amarrado. Que é muito alto o custo. E depois não tens dinheiro para pagar, temos que reestruturar, e quando reestruturas, o downgrade, se é B-, agora passa para C, quer dizer, cada vez mais, até entrar no default. As empresas com concessões diárias de gás na bacia de Rovuma prevêem iniciar a exploração em 2020, momento a partir do qual serão criados até 700 mil postos de emprego. O PCA da ENH defende que a empresa deve ser flexível para que possa participar na exploração de gás na bacia de Rovuma. Esta e outras posições levantaram um debate aceso na conferência desta quarta-feira. Se amanhã ficarem a saber de que a ENH negociou e encontrou isto, não pense que estivemos a dormir ou não pensamos nos interesses do país. Temos que ser realistas. Onde é que nós estamos? Onde é que nós nos encontramos, qual é a nossa situação. E o que é que nós queremos? Nós queremos que os projetos aconteçam, porque se os projetos não acontecem, os recursos vão ficar lá debaixo daquela água. Nós não temos capacidade de tirar de lá. Então, negociação de win-win sim, saber também ser flexível em certas situações, porque queremos que as coisas aconteçam. Queremos que isto venha a acontecer. Porque se isto não acontece, então é melhor eu sair da ENH. Sim. Sim. Porque este projeto é um projeto transformacional. Esta flexibilidade enorme que o doutor me defende para entrar no negócio. E isto é um grande risco. Porque não se prepara para entrar no negócio. Torna-se tão flexível, que depois, no fim ao cabo, o país não ganha muito porque quis acelerar antes de estar preparado para entrar no próprio negócio. Este é um ponto. O outro ponto, ele diz que enquanto o governo procura estudar mecanismos de como ganhar mais, as empresas que investem nesta área procuram estudar mecanismos como retirar mais benefícios em detrimento do governo. Provavelmente em Palma vamos ter um pouco daquilo que nós tivemos em Tete, que é o problema das comunidades que estão à espera de ter grandes salários, de ter uma vida substancialmente melhorada, de ter emprego para os seus filhos e provavelmente não vão ter isso porque nós estamos a falar de indústrias de alta tecnologia. E é importante, e isto mais provavelmente para o meu amigo Mitá, pensar um pouco como mitigar este efeito. Vai ser muito difícil para um indivíduo de Pemba ou de Cabo Delgado, neste caso em particular, entender porque que aquele indivíduo cooperante está a ir buscar um cozinheiro tanzaniano, ou um cozinheiro zimbabueano, ou um cozinheiro sul-africano, ou um cozinheiro de Maputo. Mas ele vai buscar por quê? Porque este indivíduo consegue comunicar com ele fala inglês, ou tem noções básicas de inglês. Então, por que nós não fazemos esta preparação básica mínima das comunidades, de modo que elas possam também ajustar, digamos, o desenvolvimento do próprio projeto? Iniciar qualquer coisa nova é sempre problemático. Até para abrir um projeto qualquer de pequena dimensão num interior, eu, por certas vezes, tenho que dar bacela, algo que motive. Eu pergunto, por que não há caminho de ferro para Macanga, para Marávia com tanta produção? Sangano, Angónia, por quê? Se não se criarem incentivos para que isso aconteça, nunca vai acontecer. E o diretor do Centro de Integridade Pública considera que o grande problema é que a exploração de gás está a prever ganhos para o Estado a longo prazo, num contexto em que as populações estão com fome e precisam de ver o problema resolvido. O país tem um PIB per capita de $650, que pode subir para $4.500 em 2035. Apesar disso, não significar melhoria para cada um dos moçambicanos, questão da desigualdade,
mas terá certamente um efeito conjugado muito positivo naquilo que é a melhoria das condições da nossa economia, e isso pode depois descer para beneficiar a cada um dos moçambicanos. Mas isso não é para já, é para dentro de um tempo, de 1 ou 2 décadas, e isso é um aspecto menos positivo. Quais são os riscos sociais desses benefícios a longo prazo? Bom, estão associados com a expectativa que as pessoas têm e a frustração de expectativas. E isso sabemos que, quando não bem gerido, pode não ser muito construtivo, tanto que as pessoas, como digo e repito, têm enorme expectativa, e a informação, conforme vem circulando, é de que há de haver comida dentro de pouco tempo, e isso a não acontecer dessa forma pode ser problemático, primeiro nas zonas onde estão a ser desenvolvidos projetos. Muito bem, o Centro de Integridade Pública organizou hoje uma conferência sobre os ganhos na exploração de recursos petrolíferos em Moçambique. Participaram representantes de instituições públicas e privadas que trabalham nesta área, para além de organizações da sociedade civil. Vamos agora tentar analisar os principais pontos debatidos nesta conferência com a pesquisadora do Centro de Integridade Pública, Fátima Imbira, quem desde já agradece a sua presença. Boa noite, obrigada por ter aceito o nosso convite. Que avaliação pode-se fazer dos debates havidos hoje? Muito obrigada pelo convite, saudar os telespectadores da STV. Dizer que nós fazemos uma avaliação muito positiva desta conferência, na qual participaram, para além de organizações da sociedade civil, representantes de instituições públicas, representantes do corpo diplomático, instituições privadas e o público em geral, incluindo estudantes das universidades e vários acadêmicos. A ideia desta conferência, na verdade, era trazer a debate público envolvendo todos os atores diretamente envolvidos na gestão, na exploração dos recursos, para discutir efetivamente que ganhos o Estado moçambicano vai ter com a exploração desses recursos, porque nós temos estado a notar que exemplos de alguns países nos têm, e alguns dos países são próximos, inclusive, nos mostram que nem sempre os ganhos são uma garantia. E o CIPA, ao longo dos últimos 2 anos, fez uma série de análises, de estudos dos contratos, do contexto da exploração dos recursos, e concluiu que temos que ter algumas cautelas. É preciso que o governo preste atenção para vários aspectos que penso que vamos ter oportunidade de debruçar sobre eles. E alguns destes estudos, infelizmente, foram sendo refutados na medida em que algumas instituições diziam que os resultados não eram corretos, mas na realidade não colocavam os dados corretos no domínio público. Então a ideia foi, uma vez que o Estado é o representante do povo, o governo, nesse caso, é o representante ou o gestor do Estado moçambicano e nos representa na gestão destes recursos, portanto, negocia em nosso nome como moçambicanos. Achamos que era uma oportunidade de ter este mesmo governo na mesma mesa, as instituições do Estado, obviamente, como é o caso do INP, e sentarmos e discutirmos como é que o Estado pensa em maximizar os ganhos da exploração dos recursos. Porque, olhando a partida, pode parecer que a situação é muito boa, mas é preciso ir a fundo e olhar as premissas que determinam o contrato que no final do dia nos é apresentado. É que o contrato por si só, ele não nos diz se a negociação ou a exploração, o acordo para a exploração dos recursos é justo ou não, se os benefícios pela exploração vão ser justos para o Estado. O presidente da ENH mostrou-nos números muito interessantes, muito encorajadores. Antes mesmo de chegarmos aí, o PCA da ENH defendeu que a empresa deve encontrar outras formas de financiar a sua participação na fase de exploração que não seja o endividamento público. Como é que olha primeiro para este posicionamento? Bom, talvez dizer que é na fase de desenvolvimento, porque a exploração está a acontecer. Sim. E a ENH tem uma
participação livre, ou seja, ela não contribui financeiramente, mas nesta fase de desenvolvimento, em que as empresas já estão agora a preparar o processo da planta de liquefação, o plano de desenvolvimento e depois vão iniciar a produção em 2020, essa é a perspectiva, como foi mencionado, e o governo moçambicano, porque detém uma participação, tem que decidir como é que vai exercer essa... Existem duas opções. Uma delas é o Estado, mais uma vez, ser carregado ao colo. Este é um termo técnico que se usa. É a empresa assumir todas as despesas financeiras ou responsabilidades financeiras do Estado referentes à sua participação, ou o Estado injeta dinheiro. E nós estamos a falar de 2,5 bilhões de dólares para um país que tem problemas básicos, tem um orçamento que vai ter menos recursos por causa de alguns doadores que deixaram de apoiar o orçamento do Estado, portanto é um desafio muito grande. Com este valor, acha que pode ser insustentável? Estamos numa situação de dívida mesmo na linha. Então, e uma das alternativas de suportar, se o governo quiser participar, tem que ser ir buscar dinheiro, ir se endividar. E esta é uma equação que tem que ser feita. Se o governo optar por ser carregado ao colo, isto tem implicações na receita futura, ou seja, os 100 e tal milhões ou 60 e tal milhões de dólares, bilhões de dólares, que se esperam que o governo moçambicano tenha, podem reduzir pelo fato de que tem que uma parte retirar para amortizar os empréstimos ou o adiantamento, digamos assim, que a empresa terá feito pelo governo moçambicano. Portanto, há de ser a empresa adianta e o governo moçambicano, por via do imposto que deveria ser cobrado, ele devolve este adiantamento que a empresa fez. Exato, como podemos ver na reportagem que passou, o PCA da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, o Marmitá, defendeu que a empresa deve ser flexível para que possa participar na exploração de gás na bacia de Rovuma. Foi, de certa forma, uma intervenção incisiva, onde o PCA avançou que ia transformar a empresa ou então se demitia. Podemos considerar o legítimo este posicionamento do PCA? Eu até gostaria de encorajá-lo, de felicitá-lo por esta abordagem, porque demonstra que ele está realmente empenhado e interessado em transformar a ENH num grande operador no setor petrolífero. E ele quer... As palavras dele denotam que ele tem interesse de materializar o que a lei de petróleos refere, que é transformar a nossa ENH num operador ativo, porque neste momento temos uma ENH que simplesmente está ali, tem 10%, 15% e fica ali, não participa muito nos processos, não toma decisões, porque no final do dia são as empresas que tomam as decisões. Mas nós temos outras empresas ao nível internacional que nos mostram que é possível ser um ator relevante no âmbito da exploração dos recursos. Portanto, eu encorajo esta abordagem. Penso que sim, é preciso que se façam transformações muito sérias na Empresa Nacional de Hidrocarbonetos e pensar a longo prazo, ir construindo esta ideia de que eu quero ser um ator. Nós temos uma Sonangol que entra no mercado já com 50% garantido no projeto. O investidor internacional vem com os restantes 50%. Quer dizer, ele é um ator realmente relevante. A questão da flexibilidade é discutível. Nós temos estado a ser muito flexíveis. É verdade, e tem que sublinhar uma coisa que ele mencionou durante a conferência, que a exploração dos recursos tem dois constrangimentos. Um dos quais é principal é o tempo. É que o tempo encarece, não é, os custos, mas também a oportunidade. O mercado está aí disponível, não é? Temos o recurso agora, queremos colocá-lo, mas é preciso ter cautelas, porque correr não é chegar, não é? Internacionalmente se tem estado a dizer que por causa do gás do xisto dos Estados Unidos, que vai colocar muito gás no mercado, isso pode resultar, porque é um gás mais barato que o LNG, porque o LNG é uma solução de transporte, sobretudo, e
vai tornar o gás mais barato e o nosso gás pode não ter mercado. Mas nós estamos a falar de uma energia renovável. E uma energia renovável é uma energia de futuro. Portanto, aqui é preciso equacionar muito bem onde é que nós queremos chegar, quando queremos chegar, até que nível é que estamos prontos para dar esse passo hoje. Porque podemos não ser nós, a geração do Omar Mitá, a geração dos nossos pais, nós, a nossa geração, mas a geração dos nossos filhos pode, se calhar, ter uma melhor oportunidade. Nós estamos a falar de uma energia renovável e a tendência do mundo é optar por energias limpas, são energias limpas. E o mundo está a optar por estas energias limpas e o gás é uma energia limpa. E se temos muito gás, significa que podemos não ter, se calhar, boas condições em 2020 para colocar o nosso gás e ter ganhos significativos, mas se calhar colocar no mercado em 2036, 2050 pode ser muito melhor. Então estas são as discussões que nós temos que ter. Infelizmente o nosso recurso é descoberto num momento mau para nós. Nós temos muitos problemas por resolver e vemos nestes recursos uma oportunidade para resolver estes mesmos problemas. Exato. Fátima, na conferência falou-se também de avultar dos ganhos na exploração de recursos petrolíferos previstos, não sei se estão em erro, para 2035 ou 2036. Parece que esta gestão, ou melhor, parece que a gestão das expectativas no dia a dia não aponta para estas datas. Não se corre o risco de se criar um mal-estar na medida em que as pessoas estão com alguma pressa? O ponto é que as pessoas estão com pressa porque, diferentemente da Noruega, por exemplo, que descobriu o seu petróleo quando já tinha resolvido os seus problemas básicos, nós estamos a descobrir o nosso gás natural quando ainda temos problemas muito básicos por resolver, mas muito básicos mesmo. E, obviamente, as pessoas vão criando expectativas e essas expectativas muitas vezes são geradas por estas previsões que nos são apresentadas. No ano passado foi lançado um estudo muito interessante pelo Standard Bank. Era um estudo que fazia análise econômica, era um estudo econômico do projeto só da Anadarko. E dizia que o projeto só da Anadarko vai gerar 700 mil postos de emprego. Bom, até que ponto é que isto é realístico? E quando você vai aos distritos, por exemplo, a Palma, que é o distrito onde o projeto está sediado, as pessoas estão a reclamar emprego, porque já ouviram falar que este projeto vai nos dar emprego. E nós sabemos que este tipo de projetos não gera tanto emprego assim. E se diz que, bom, a maior parte vai ser indiretamente, mas indiretamente significa que nós temos que ter uma estrutura, temos que estar organizados, e a conferência nos mostrou que temos grandes desafios de organização ao nível das pequenas e médias empresas para prover serviços, porque serão estas que vão criar esta multiplicidade de empregos. Se nós não estamos a conseguir sequer fornecer bens básicos, que 700 mil empregos hão de vir. Portanto, esta é uma dimensão, estamos a falar da dimensão emprego. Emprego por quê? Porque as pessoas querem trabalhar para ter rendimento, e tendo rendimento elas vão ter melhores condições de vida. E imagine numa situação em que nós dizemos que o nosso Estado vai ter 100 bilhões de dólares, por exemplo, em 2036, estamos a dizer que teremos muito dinheiro à altura de resolver muitos problemas que nós temos hoje. Mas temos que ter em conta que isto pode não acontecer como se prevê, porque há vários fatores. A questão do preço, por exemplo. Nós estamos a negociar o nosso gás num contexto em que os preços estão muito baixos no mercado internacional. Que impacto ou que implicação é que isto terá no futuro? Por outro lado, é que a previsão de custos que se coloca é uma, mas, por exemplo, o projeto da Sasol nos mostrou que as previsões são previsões. Elas podem ser ultrapassadas exageradamente para cima, como podem não ser alcançadas, ser menores, mas o mais provável é serem superiores àquilo que estava previsto, como aconteceu, por exemplo, com a Sasol. E isso vai significar que as receitas que deveriam vir para o Estado vão ser cada vez menos ou elas demoram a vir. Portanto, ao invés de 2036, como se prevê, se calhar vem um pouquinho mais tarde. Então, são estas questões que nós achamos que é importante que comecemos a discutir, comecemos a dialogar com as pessoas para que entendam que os ganhos não são imediatos, eles são de longo prazo, porque as empresas estão a fazer investimentos muito grandes. Foi dito durante a conferência que já foram investidos mais de 7 bilhões de dólares
dólares têm que ser recuperados. Então, isto é um processo para a empresa começar a gerar recurso, retorno, etc. O PCA da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos diz que prevê-se que Moçambique venha a ganhar 62 bilhões de dólares. Acha que estes números poderão ser de facto realísticos? Bom, realístico é sempre complicado de dizer, porque nós estamos a falar de previsões, de perspectivas, e há vários fatores que podem... As nossas perspectivas indicam para este tipo de ganho? Nós fizemos um estudo, desenvolvemos um modelo econômico deste projeto e chegamos à conclusão de que pode ser um pouquinho menos, mas não está muito distante dos 62 bilhões de dólares. Mas o projeto, o estudo, por exemplo, que o Standard Bank fez, já falava de 115 bilhões de dólares só com o projeto da Anadarko, que é o projeto da Área 1. Portanto, são perspectivas. Eu penso que em algum momento nós temos que sentar e cruzar todas estas perspectivas e ver até que ponto, qual delas se aproxima à realidade e depois informar as pessoas sobre qual é a realidade. Porque não podemos, porque todas as perspectivas de crescimento, de investimento, etc., são baseadas também nestas perspectivas de ganhos para o Estado. E se não vierem, significa que o nosso plano quinquenal, por exemplo, o nosso plano de longo termo, que considera os 62 bilhões de dólares, que se calhar não vamos ter esses 62 bilhões, ou podemos ter o dobro, não sabemos, pode afetar e muito a nossa planificação. Então, penso que é preciso sentarmos e nos reconciliarmos com estes dados todos, porque é preciso sublinhar que quando queremos vender um projeto, nós colocamos os melhores números que podemos, porque queremos ter aquilo que se chama de licença, não é, para operar, e às vezes comunicamos questões que depois de amanhã não se realizam, e isso acaba sendo um problema. Exato. Fátima, tendo em conta tudo aquilo que disse e também como pesquisadora, acha que não estamos preparados como moçambicanos para lidar com as complexidades ligadas à exploração de recursos petrolíferos? Temos muitos desafios. É preciso reconhecer que o governo tem a sorte, digo assim, tem a sorte ou o privilégio de contar com muitos bons amigos que já têm alguma experiência e que disponibilizam oportunidades de treinamento. Mas ainda... Amigos externos. Exatamente. Ainda achamos, e essas oportunidades de treinamento, algumas são feitas internamente ou internacionalmente, mas achamos que ainda é preciso melhorar um pouco a forma como se faz. Por exemplo, nós estamos só a olhar para o fato de que é preciso as pessoas irem lá estudar, etc., mas nós sabemos que só ir lá buscar a teoria nem sempre é suficiente. Por exemplo, como se faz a medição das quantidades, como é que se determina a qualidade de um recurso, penso que de alguma forma não pode ser só teoricamente, mas tem que ser também na prática. Portanto, tem que, para além de mandar as pessoas estudarem, é preciso que essas pessoas também fiquem a estagiar pelo menos 6 meses, 1 ano, numa instituição, numa empresa que produz, para aprenderem como é que estas coisas funcionam. Porque toda a capacidade ou todo o treinamento que fazemos hoje vai criar capacidade para no futuro se cumpra aquilo que o Omar Mita quer, uma ENH, um Estado moçambicano capaz, com recursos humanos, com tecnologia adequada ou à altura de dar resposta. Neste momento é um desafio muito grande. O próprio Dr. Omar Mita reconheceu que a capacidade ainda é muito incipiente para responder àquilo que são os desafios que estamos a falar só do gás agora, mas temos o carvão, temos as areias pesadas, temos as pedras preciosas e tudo isto é agora o diamante. Temos agora o petróleo leve, que foi descoberto em Açoro, província de Inhambane, pela Sazó. Portanto, ainda é um desafio muito grande, mas penso que temos que também sentar e repensar o nosso plano, o que é que nós queremos, até quando é que nós queremos, porque, por exemplo, uma questão que sempre levantamos como Centro de Integridade Pública é que, por exemplo, as primeiras descobertas, tirando o caso da Sazó, as primeiras descobertas da bacia do Rovuma foram feitas em 2010. De 2010 a esta parte, quantas pessoas nós treinamos, nós capacitamos ao nível do próprio governo, do próprio Estado, como funcionários públicos, não é? Porque tu tens que negociar o contrato. Quando tu negocias o contrato, tu estás a lidar com uma empresa que já tem experiências de mais, tem experiência de mais de 100 anos e experiência de vários
países, vários mercados. E ainda conta com assistir, porque pode pagar, conta com a assistência dos melhores técnicos que o mundo pode oferecer. E nós, como Estado moçambicano, o que é que temos? Que capacidade é que nós temos para negociar um contrato, para discutir um modelo econômico que a empresa nos vai apresentar, dizer que a perspectiva deste projeto é gerar 65 bilhões de dólares, e nós dizemos, realmente esses 65 bilhões de dólares são realísticos? Ou dizer, não, espera aí, vocês não olharam bem para esta e aquela componente. Portanto, a questão do treinamento é uma questão muito séria. Sim. E eu colocaria até uma questão aqui com quantos juristas especialistas em contratos, por exemplo, nós temos ao nível do Ministério dos Recursos Minerais. Por exemplo, quantos é que nós temos? E quem negocia os contratos? Quais são as premissas para fazer isso? Então, penso que temos desafios muito mais grandes, que não são só virados a responder à demanda das empresas. As empresas precisam de mão de obra qualificada e este geralmente é um incentivo, digamos assim, às empresas, não é? Porque elas não têm que importar mão de obra estrangeira, não é? Que custa muito mais caro, mas também ao nível do próprio Estado. É preciso que se invista no treinamento e na capacitação técnica. E sublinho, ficar um ano na Noruega a aprender teoria não é suficiente. Um quadro da autoridade tributária que no final do dia tem que ir ver a conformidade dos dados de produção que são apresentados, tem que saber como é que se fazem estas coisas. E não é com teoria que se faz isso, mas é estando numa empresa, ver como é que estas coisas funcionam, aprender da própria dinâmica das empresas, como é que as coisas ocorrem. Portanto, só mandar para ir sentar na carteira e voltar, se calhar não é suficiente. Neste caso, o Centro da Integridade Pública faz vários trabalhos sobre esta área. Neste caso, que recomendações neste momento é que deixa para que não olhemos para os recursos, ou melhor, para, neste caso, os recursos petrolíferos, como um caso muito complexo? Que recomendações é que deixa-se para darmos a volta por cima, neste caso? Bom, o primeiro ponto que eu penso que é importante para descomplexizar, digamos assim, esta questão, eu penso que o Dr. Mitá referiu-se a ela. O interesse público tem que estar em primeiro lugar. Porque o interesse público... Sente-se que este interesse público terá diminuído um bocado agora neste momento? O ponto é que o setor extrativo, no geral, é um setor muito propenso a conflitos de interesse. Tu teres um servidor público que no final do dia também quer tirar os seus benefícios, sendo direto ou indiretamente do projeto. Então, colocar o interesse público em primeiro lugar significa: eu não mando o meu filho para ir se formar, mas mando um moçambicano para ir se formar, porque este moçambicano vai servir ao povo moçambicano. Não é? Vai servir ao Estado. Significa que eu vou negociar um contrato, eu vou dizer: estas premissas ou estas e estas condições eu não aceito porque vão contra o interesse público. Eu penso que o Dr. Mitá falou muito bem sobre isso e quando sublinhou o seu interesse pela transparência. Portanto, a questão da capacitação vai nos resolver ou vai nos descomplexizar muita coisa, porque hoje estamos a contar com consultores externos e esses consultores externos querem vender, estão à procura de mercado. E esses consultores externos muitas vezes também estão aliados às próprias empresas. Então, nós temos que criar capacidade. A única forma de descomplexizar isso é criar capacidade. E criar capacidade significa investir o que for necessário, não ter pressa, porque a pressa muitas vezes denota que não há um interesse, não se olha para o interesse do Estado, mas para o interesse de como é que eu posso ganhar hoje e agora. Então, nós temos que sentar como Estado, como país, e discutir o que é que nós queremos, quais são as opções que nós temos, será que este é o melhor caminho? E informar as pessoas. Portanto, temos que ter um debate informado. As pessoas têm que saber o que é que está a acontecer. Não faz sentido tu ires à Palma e a comunidade, por exemplo, saber que há um projeto. Mas como é que eu vou beneficiar? Que tipo de benefícios eu posso ter? Porque, como foi dito por um interveniente durante a conferência, as pessoas estão à espera de estar lá a trabalhar, mas não sabem quais são as condições para estar lá a trabalhar. Há requisitos. O estar lá a trabalhar, se calhar, pode ser estar a trabalhar durante a fase da construção da infraestrutura. E isto é um emprego
sazonal, que vai terminar assim que as obras de construção terminarem. Mas nós estamos a dizer, e nas operações, como é que nós, como moçambicanos, participamos? Então é preciso olhar para esta questão e discutir como é que nós nos preparamos. Este é um primeiro grande projeto. E penso que este primeiro grande projeto tem que nos ensinar muitas coisas. Nós já estamos agora, lançamos uma quinta ronda de licenciamento para concessão de áreas de pesquisa e prospecção de petróleo também, mas ainda não consolidamos muito os ensinamentos ou os desafios que as descobertas do gás resultantes da última ronda nos trazem. Então, o que é que significa corrermos agora e estarmos a adjudicar novas áreas ou a concessionar novas áreas? Significa que temos muito mais pressão, muito mais coisas para estar de olho nelas e, em algum momento, se calhar, vamos perder a atenção naquele que é um dos principais projetos que, como foi dito pelo próprio Dr. Omar Mitá, que vai ser um projeto importante para a própria região austral, da nossa SADC. Então, é preciso que nós sentemos e olhemos aonde é que queremos chegar, como é que queremos chegar e o que é necessário. Penso que este debate atrasou um pouco. Infelizmente, durante os últimos 10 anos, tivemos um governo que discutia sozinho as questões. Exato. Esperamos que o novo governo se sente conosco e o sinal que veio... Hoje. Exatamente, o sinal que veio do Instituto Nacional de Petróleos, que veio da ENH, do MIREM, porque estas instituições são subordinadas ao Ministério dos Recursos Minerais e Energia, é um sinal positivo e achamos que este sinal, esta tendência tem que continuar e convidamos, por exemplo, o Ministério da Economia e Finanças a juntar-se também neste debate público, porque há muitas questões que o Ministério da Economia e Finanças tem que dizer aos moçambicanos como é que pensa. Por exemplo, não podemos começar a pensar na gestão dos recursos quando eles já estiverem ali, mas temos que começar a debater hoje quais são as opções e existem várias opções, mas este debate nós estamos a ter. Será que funciona mandar tudo ao orçamento para financiar o orçamento do Estado, para este tipo de orçamento do Estado que nós temos? O que é que nós queremos? Quais são as perspectivas? Então, achamos que... Acima de tudo, tem que se desmistificar este assunto para que as pessoas possam entender melhor e não abordamos de forma muito burocrática, as pessoas acabam por não entender. Exato. E uma questão importante é olhar para este setor como o tal que... como uma oportunidade, não é, de geração de recursos para investirmos noutras áreas que podem realmente gerar crescimento e desenvolvimento econômico. Portanto, dizer que as receitas que hão devido do gás, não ficarmos presos a pensar que a vida do país estará garantida pelas receitas do gás, não, mas pensar que as receitas do gás podemos usar para melhorar, por exemplo, a agricultura no nosso país, para melhorar as infraestruturas no nosso país, para melhorar a educação no nosso país, mas não ter isto como a base, como o centro, não é? Porque se nós fizermos isso, estaremos que nem uma Angola, que hoje está numa crise sem precedentes. Por quê? Porque toda a sua economia ficou dependente do petróleo. Exato. E o petróleo, infelizmente, é daqueles recursos que dependem muito de dinâmicas do mercado, não é? E que são fatores externos, que nós não temos nenhuma influência, nenhum Estado, pelo menos ao nosso nível, os nossos Estados, não têm influência sobre estas dinâmicas. E qualquer baixa resulta naquilo que está a acontecer em Angola, nosso vizinho, nosso irmão, nosso amigo, na Nigéria, nosso irmão mais velho, não é? E penso que temos que refletir como usar este recurso como uma oportunidade para fazer investimentos noutras áreas, mas não dizer que, bom, vamos ter os 60 bilhões de dólares, o nosso PIB per capita vai aumentar e ficar por aí só. E esta questão do PIB per capita também é um pouco... A questão do PIB é um pouco discutível, porque há de haver um crescimento muito grande, mas este crescimento muito grande fica no país ou vai para fora. Estas receitas que são geradas, maior parte vai para onde? Se o próprio Estado moçambicano, através do decreto-lei, permitiu que as empresas canalizassem todo o capital que elas vão receber da exploração dos recursos para o exterior. Significa o quê? Que aquele dinheiro que poderia ficar no mercado para dinamizar a economia e pôr o crédito mais barato, não estará aqui, mas estará se calhar numa Suíça. Quem sabe? E é uma oportunidade que se perde. Portanto, é um desafio e o debate continua. Exato, é também um ponto para todos nós refletirmos. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Pedro.
Muito bem, vamos dar continuidade a esta noite informativa e tem indicação que neste momento temos que observar um breve intervalo. Até já.